Ambientado na Segunda Guerra Mundial, O Resgate do Soldado Ryan narra a história de um grupo de soldados que arriscam a vida para salvar um paraquedista, cujos irmãos morreram em combate. O filme retrata os horrores da guerra de uma maneira nunca vista até então, sem glamour, apenas a verdade dura e cruel. Essa obra de arte de Spielberg está repleta de detalhes interessantes, histórias de bastidores e curiosidades de produção. Portanto, vamos acompanhá-lo do início ao fim, numa análise completa, incluindo sua verdadeira mensagem. Incrível. Então esses são todos os detalhes que você perdeu, ou não, em O Resgate do Soldado Ryan. Antes de qualquer coisa, comente sua reação ao assistir pela primeira vez. Confesso que fiquei apavorado. Bom, já deixa o like para salvar este vídeo. Beleza. E vamos nessa. Abre com a visita de um veterano ao cemitério e memorial americano da Normandia, estabelecido na praia de Omaha, mesmo local onde acompanhamos a invasão. Portanto, são lápides reais de combatentes. O mar de cruzes sem fim fornece dimensão dos horrores da guerra. Visitar o dia D através dos olhos do veterano demonstra a pretensão de narrar os fatos da ótica de uma testemunha, e não do heroísmo hollywoodiano. Embora transmita a impressão de tratar-se do idoso Miller, personagem de Tom Hanks, o final revela ser Ryan, visitando o túmulo de Miller em gratidão por sua vida. Capitão John Miller. Mesmo sendo uma confusão intencional, o broche da 101, divisão aerotransportadora, sutilmente indica tratar-se do paraquedista Ryan, uma vez que Miller é Ranger. Agora respire fundo, pois essa é a cena mais visceral de guerra já produzida. Muitos soldados saídos direto do treinamento vomitam, tremem. Na maioria, jovens apavorados. A vulnerabilidade é transmitida desde o tiro que atravessa o capacete. Não há proteção ou glamour. Muitos soldados não pisaram na areia. Alguns morreram ali mesmo, afogados devido ao peso do equipamento. O realismo é tanto que o Departamento de Assuntos de Veterano precisou abrir uma linha 24 horas para estresse pós-traumático e prestar assistência a veteranos que assistiram ao filme. Just like in the movie. Uma vez que gravar na praia de Omaha não era uma opção, filmaram na Irlanda com 1.500 extras. Muitos deles, reservistas do exército irlandês. Irish soldiers as extras, guys who had worked on Braveheart. Spielberg foi impecável. Nos deu o ponto de vista caótico dos soldados aliados através de Miller, o privilegiado dos alemães no bunker. E o terceiro nos coloca em cena, como cinegrafistas se esgueirando pelos cantos, sentindo o mesmo medo, com destaque para essa cena mergulhando na água. Confusão e tranquilidade. E a maneira com que o som reage a isso. Para uma dose extra de caos, além da câmera sem estabilização, Spielberg não planejou as cenas. He doesn't have any storyboard. Que são desenhos feitos para pré-visualizar as sequências, decidindo as somadas na hora da gravação. I was looking for realism all the time. Prática rara em filmes dessa escala. Outro toque foi baixar a saturação, para remeter às filmagens daquela época. Um detalhe interessante são os obstáculos expostos. Acontece que os alemães preveram um ataque para a maré alta. Assim, a infantaria inimiga ficaria menos tempo exposta na areia. Em contrapartida, atacaram em maré baixa, expondo os obstáculos, mas sendo massacrados na areia. Não é um documentário, portanto não entrarei no mérito das imprecisões históricas. Porém, esses obstáculos estão ao contrário. Seu propósito é virar embarcações, muitos deles contendo minas acionadas por peso. As cenas em que perdem membros não foram produzidas com efeitos especiais. Na realidade, a produção contratou amputados para tornar o resultado mais autêntico. Foram necessários 40 barris, um total de 151 litros de sangue falso para a sequência. Se prestar atenção, a água do cantil vira sangue. Spielberg optou por remover as legendas. Dessa forma, o espectador entende o mesmo que os soldados. Nada. O que dizem é... Acontece que muitos tchecos escolheram ou foram forçados a trabalhar para nazistas após a ocupação da Tchecoslováquia. Essa era uma prática comum. Muitos soldados colecionavam pedras, areia de locais onde serviram e sobreviveram. Finaliza a sequência com o corpo de um Ryan. Corta para o escritório do Departamento de Guerra, onde redigem avisos de baixa para parentes das vítimas. Uma das cartas é destinada à esposa de Kevin Kavanagh. Ambos trabalharam na produção do filme. Logo, 3 avisos para a mesma família chamam a atenção da funcionária, que prontamente levam até o jovem Walter White. Agora, se o Ryan sobreviveu ao salto, pode estar em qualquer lugar. Esse é o capitão Dale Dye, consultor técnico do filme, quem treinou o elenco e anteriormente Tom Hanks para Forrest Gump.
Sem demora, o general leu uma antiga carta escrita por Abraham Lincoln. A senhora é a mãe de 5 filhos que morreram gloriosamente no campo de batalha. Essa é uma carta verídica. Os 5 irmãos Sullivan estavam a bordo de um navio que afundou. The most famously with the Sullivan brothers. 5 brothers, 1 ship. The ship went down, all 5 of them died. Mais tarde, descobriram que apenas 2 irmãos efetivamente morreram durante a guerra. Tragédias semelhantes levaram à criação da política de sobrevivente único, um conjunto de normas projetadas para proteger membros da mesma família em serviço militar. Voltando ao filme, decidem pela missão de resgate, E vamos tirá-lo de lá a qualquer custo. incumbida do Capitão Miller, que escolhe 7 homens para acompanhá-lo na arriscada missão. Quando a mãe recebe os telegramas, vemos um ornamento com 4 estrelas na fachada da casa, um símbolo de orgulho por ter 4 membros da família lutando na guerra. Dentro, uma foto dos irmãos uniformizados. O rosto do mais jovem é coberto pela bandeira para não revelar sua identidade ao público. Quem diria? Enquanto buscam por Ryan, ajudam uma companhia em meio a ruínas, onde uma pichação diz: Pétain é um traidor. Philippe Pétain foi primeiro-ministro da França durante parte da Segunda Guerra, condenado posteriormente por colaborar com nazistas. Parece mentira, mas Jackson acertar o atirador através da mira homenageia o feito de Carlos Hathcock no Vietnã. Detalhe sutil, embora o atraso do som do ponto de vista do atirador traz ainda mais realismo. É isso mesmo. Capazzo, interpretado por Vin Diesel, é atingido e deixa uma carta para entregar ao pai. Daqui em diante, a carta se torna um sinal de azar. Os próximos a pegá-la têm o mesmo trágico fim: Capazzo, o médico e Miller. A carta, ao meu ver, simboliza o relato real dos combatentes sobre a guerra, passado a limpo, para retirar a violência antes de contar à família. Está com sangue, filho. A maioria nunca expôs as atrocidades a familiares. Took me 70 years to talk about it. 70 years. A versão real dos acontecimentos morre com as testemunhas, e apenas a versão limpa é passada adiante. Similar à versão gloriosa entregue pelo Departamento de Guerra, que simboliza o ponto de vista hollywoodiano dos acontecimentos. Nenhum grande detalhe, apenas um dos momentos mais tensos, quando o sargento derruba a parede sem querer e revela um grupo de alemães. A única hora que tínhamos pra conversar era quando ela chegava. Então o que eu fazia? Eu deitava na cama e tentava ficar acordado quanto desse, mas não dava certo. É que quanto mais eu tentava, mais rápido eu dormia. Isso se conecta às suas últimas palavras, Mamãe. enquanto tenta permanecer acordado. Fuba. Fuba. Por curiosidade, o termo usado ao longo do filme Fuba. significa algo como fodido além de todo reconhecimento. Agora entenderam. Quando o soldado acredita ter encontrado a plaquinha de Ryan, o outro corrige. R-I-E-N-N-R-N, isso é francês, entendeu? Sabe o que quer dizer? Quer dizer nada. Realmente significa nada em francês. Outro detalhe curioso é a lesão no polegar de Jackson, comumente causada durante a limpeza e manuseio do fuzil M1. Embora utilize outra arma durante a maior parte do filme, devemos supor que operou diferentes modelos durante o conflito. Vale lembrar que mesmo canhoto, as armas não eram adaptadas, e o sniper precisava manusear todo estranho. Tava fazendo todo troncho, entendeu? Então, sutil, mas um bom detalhe. Seguindo a informação de um soldado sobre o paradeiro de Ryan, esbarra com um poço alemão. I have a good feeling about this one. Star Wars. Very bad feeling about this. Veja, George Lucas e Spielberg são grandes amigos. O cara é uma piada. Sem comentários. Após perder um homem no ataque ao posto, o capitão se esconde para não chorar em frente aos companheiros. Note que o relógio está virado para dentro do pulso. O propósito é não refletir a luz e chamar a atenção do inimigo. Outra tática é impossibilitar o uso da arma no túmulo dos companheiros, para caso o inimigo as encontre. Para marchar 1000 passos naquela direção. Interessante perceber que enquanto Miller vende o prisioneiro para libertá-lo, Jackson firma a arma no braço acreditando ser para abatê-lo. Seu semblante de surpresa esclarece tudo. Nossos homens vão pegá-lo cedo ou tarde. Na verdade, mais tarde, esse mesmo prisioneiro matará Miller. Adiante falaremos sobre o significado disso tudo. Sim, senhor. A soltura do prisioneiro gera confusão entre os soldados. Miller, então, resolve abrindo sua vida pessoal. Eu ensino redação. Um segredo até este momento. O grupo inclusive fez um bolão para adivinhar a profissão. Entretanto, 2 pistas foram deixadas. Primeiro, o conhecimento sobre literatura. Conhece Emerson, senhor? Um pouco. Depois, o exemplo da lâmpada. E cure alguma doença ou invente uma lâmpada de longa duração, sei lá. Dou aula no ginásio Thomas Alva Edison. Conhecido pela invenção da lâmpada. Agradável como a medida que revela sua humanidade, os soldados passam a segui-lo sem questionamentos. Finalmente encontram Ryan. Seus irmãos foram mortos em combate. Quais irmãos?
Todos eles. E comunicam similar aos relatos dos irmãos Sullivan. Matt Damon foi escalado por ter aparência americana e ser pouco conhecido. Spielberg só não contava que entre a gravação e lançamento, Damon seria indicado a melhor ator e ganharia o Oscar por melhor roteiro original por Gênio Indomável, se tornando uma estrela da noite pro dia. And so Steven didn't know that he had this big star. Not at all. Curiosamente, no futuro, o soldado Ryan seria resgatado em Marte e até fora do sistema solar. E para aumentar a veracidade do ressentimento dos atores por Ryan, não enviaram Matt Damon para o terrível treinamento. And that same resentment that they feel for me in the film, they feel for me, to this day they gripe about the fact that I didn't have to go to boot camp. So, mesmo após a notícia, Ryan recusa abandonar os companheiros, estimulando o grupo a ficar e ajudá-lo a defender a ponte. O confronto não é verídico. Para deixar claro, estabeleceram na cidade fictícia de Ramel. Durante a batalha, os soldados usam bombas adesivas para explodir tanques. Se prestar atenção, os veículos estão cobertos de Zemirhat, desculpe a pronúncia, material usado para repelir bombas magnéticas, então faz sentido as bombas adesivas. Num dos momentos mais revoltantes, Stanley é atacado, enquanto Upham paralisa de medo. Nem todos são heróis na guerra, e estão preparados para serem um. Na saída, é visto como uma barata pelo soldado, que não faz nada, do tipo, estamos quites, meus homens te pegarão cedo ou tarde. Similar a Miller com o prisioneiro. Nossos homens vão pegá-lo cedo ou tarde. Deixando claro, o prisioneiro e o cara da escada não são a mesma pessoa. Lançar morteiros manualmente pode soar fictício. Entretanto, Buford T. Anderson recebeu uma medalha de honra do Congresso por fazer algo semelhante na Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo o personagem principal, Miller morre como qualquer outro soldado, sem nenhuma valorização. Diferente da visão hollywoodiana, as balas não escolhem personagem. Na guerra, todos são iguais. Outra boa reflexão proposta é sobre decência na guerra e como ela aumenta os riscos. An interesting theme in this film is the question, can you find decency during wartime? Capazzo é abatido por escolher salvar a jovem. Seria decente pelo menos levá-la até a próxima cidade. Miller decide atacar o poço alemão. Quer deixá-los aqui para que possam ir buscar a próxima companhia? E pede seu homem. Depois solta o prisioneiro. Vai deixar ele ir? Ele é um prisioneiro. E é abatido por ele no final. Michael aconselha ficar para ajudar Ryan. Um dia poderemos olhar para trás e ver que salvar o soldado Ryan foi a única coisa decente que fizemos nesta porcaria de conflito. E morre lutando, ensinando uma lição de guerra a Upham, que abre mão da decência e atira no prisioneiro mesmo rendido. Atirar num prisioneiro? Arrancar essa boca. É contra o regulamento! Em última análise, Ryan representa a humanidade. Todos aqueles salvos ou beneficiados pelo sacrifício desses soldados. To pay a little attention to how we got where we are and to how we got the freedoms that we got. O resgate do soldado Ryan deixa mais perguntas do que respostas. Merecemos o sacrifício desses homens? De que forma mostramos gratidão? Diga que eu vivi bem, que eu sou um bom homem. Qual o custo da liberdade? Quantas vidas custaram nossa liberdade? Qual é a lógica de arriscar a vida de 8 homens para salvar um só? E qual o valor da vida humana? I think it leads the audience into considering how precious human life is and sometimes what its cost is. Outra boa reflexão é quantas ideias e talentos foram ceifados da humanidade. E cure alguma doença ou invente uma lâmpada de longa duração, sei lá. Alguém nesse mar de cruzes poderia ter inventado, criado, descoberto algo, mas não fez por falecer prematuramente em batalha. Voltamos à visita de Ryan ao túmulo do capitão. Agradável como Spielberg enquadra todos. Basicamente, se Miller e seus homens não salvassem Ryan, a família não existiria. Além disso, são beneficiários da bravura e luta desses soldados. E finaliza igual o início, com a bandeira americana, opaca e sem vida. Ok, então a história de Ryan é real? Não, mas foi inspirada no caso verídico dos irmãos Nealon, onde após a morte de 3 dos 4 irmãos, o mais jovem foi enviado de volta para casa. Mais tarde descobriram que um dos irmãos estava num campo de prisioneiros. Mesmo não sendo uma história real, é baseado em acontecimentos reais, e até então, nenhum filme mostrou combates com tanto realismo. De acordo com relatos de sobreviventes, só faltou o cheiro e o berro ensurdecedor dos feridos. Lembro da primeira vez que assisti, eu era criança, e devido a todos os filmes de guerra que havia assistido até então contarem uma versão heróica do combate, fiquei completamente em choque, apavorado. Quando a porta da embarcação abriu, senti medo por eles. Outro filme de Spielberg que todos deveriam assistir, mas algumas pessoas resistem por ser preto e branco, é A Lista de Schindler. Se ainda não viu, prepare o coração e resolve o quanto antes. Se esse vídeo teve algum valor pra você, deixa o like. É melhor você calar essa boca. Um grande abraço, até a próxima.